O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. A primeira leitura de hoje diz que nós fomos predestinados, desde a criação do mundo, a ser como Cristo. E isso é muito bonito se a gente entende bem. Nós não temos destino escrito para nós. Quem vai escrever o nosso destino, a nossa história, somos nós. O nosso destino não está escrito passo a passo, de modo que a gente tenha que descobri-lo e apenas segui-lo. Ou seja, nós não estamos desencarregados da nossa liberdade. Nós não estamos desencarregados das nossas escolhas. E não estamos desresponsabilizados delas. O que significa que nós fomos predestinados a ser como Cristo? Significa que nós fomos desenhados à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é o próprio Cristo. Aquele que realizou em tudo, em toda a sua vida, a vontade de Deus. Significa dizer também que a gente foi desenhado segundo o amor. A gente foi desenhado para que apareça na nossa vida, no nosso rosto, nas nossas ações, o amor do Cristo. Que o Cristo apareça em nós. Ou seja, nós fomos destinados a mostrar no nosso rosto o rosto de Cristo. É isso que Deus deseja para nós. Não que a gente deixe de ser a gente, mas que no nosso modo de ser apareça o jeito de ser de Jesus. Que no nosso modo de ser apareça o amor com que Cristo nos amou. Amor que doa a vida, amor que serve, mas, sempre tem um mas, ao invés de muitas vezes a gente se configurar a esse Cristo, o que a gente faz é ir no caminho oposto. Ao invés da gente se configurar a Jesus e ao seu amor, a gente borra essa nossa semelhança. Ao invés de transparecê-la, ela fica embaçada. E muitas vezes porque a gente não escuta, muitas vezes porque o nosso coração se endurece e é obstinado em não escutar a palavra de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, o que nos diz o Evangelho. O Evangelho nos fala de um povo que mesmo diante de Jesus não soube escutá-lo. Tem que vir para frente, minha filha. Tem que ser na plaquinha. Isso. Obrigado.
mesmo com Jesus ali na sua frente, esse povo está obstinado a não escutar Jesus Cristo. E são os mais entendidos de Sagrada Escritura, são os mais entendidos de lei, que não escutam Jesus. Ou seja, são os mais religiosos, os que têm mais dificuldade para escutar. Os que não creem, os que são céticos. E Jesus Cristo diz bem: vocês mataram os profetas, porque muitos foram enviados para recordar a palavra de Deus, e no entanto, ao invés de recordar, ao invés de serem escutados, eles foram assassinados. Então o povo não escutou os profetas. De Abel a Zacarias, de Jesus, o povo se ensurdeceu. Derramou o sangue dos profetas. E vai acontecer a mesma coisa com Jesus. A surdez do povo vai levar Jesus para a cruz. E é por isso que Jesus também dirá: ai de vós, doutores da lei, vocês que são muito religiosos, ai de vós, porque vocês até conhecem a ciência, mas não entram nela. E também não deixam ninguém entrar. Porque muitas vezes, ao invés da religião abrir as portas para as pessoas experimentarem Deus, ela fecha as portas. Ao invés de ela ajudar as pessoas a fazerem uma experiência de um Deus que é amor e salvador, ela faz as pessoas experimentarem um Deus que é peso. Ao invés de ajudar as pessoas a se sentirem resgatadas de suas dores, a estender as mãos e enxugar suas lágrimas, ao invés disso, essas pessoas são mais afligidas pelo peso das normas religiosas, das leis, das doutrinas, dos dogmas. Então o que Jesus quer é que, na verdade, sejam abertas as portas para que as pessoas experimentem o amor de Deus. Porque a nossa salvação é que o amor de Deus seja derramado abundantemente em nós e em nossos corações. E essa é a graça maior, experimentar Deus assim, como quem nos ama, como força para a gente enfrentar as dificuldades da vida, como coragem para a gente enfrentar as cruzes, porque ninguém duvida que a gente tem muitas cruzes durante a vida, e sem esse amor que nos impulsiona, que se põe ao nosso lado, nós não damos conta de enfrentar essas cruzes. E hoje nós celebramos uma santa muito mística, que é Santa Teresa d'Ávila. Místico significa aquele que mergulhou no mistério. Mistério não é uma coisa que a gente entende de uma vez por todas. Quanto mais a gente entende o mistério, mais a gente quer entender. Mais ele se abre. O místico é aquele que mergulhou no mistério. O nome dessa santa, Santa Teresa d'Ávila. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro na igreja é o mês das missões. E a gente lembra um punhado de santos nesse mês, muito importantes para a igreja. No dia 1º desse mês a gente lembrou Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia 4, São Francisco de Assis. No dia 5, São Benedito. No último dia 12, Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Deus. E hoje nós lembramos Santa Teresa d'Ávila, essa mulher que mergulhou no mistério de Deus. E uma de suas palavras era certamente esta: não vamos pensar que com Deus a gente não cai, porque muitas vezes a gente cai, mas com Deus a gente levanta das quedas. O milagre com Deus é a capacidade que a gente ganha de levantar das nossas quedas. Uma mulher de intensa oração faz a gente questionar como é que anda a nossa oração. Que ela dizia assim: do mesmo modo como a gente conversa com os amigos, a gente deveria ser capaz de conversar com Deus. Porque Deus é intimíssimo à nossa alma.
Deus é o que a gente tem de mais íntimo em nós. Então ela conversava com Deus como quem conversa com um amigo e ainda questionava quem a escutava. Vocês acham que Deus não responde? Acham que Deus não responde só porque a gente não escuta a voz dele? Quem reza com o coração profundamente, diz Santa Teresa d'Ávila, é capaz de escutar a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus não é como uma voz, mas é como uma confirmação do coração. É como algo que se confirma no nosso coração. A experiência de Santa Teresa era de ter Deus como um amante. Deus era o seu amado. Ela era amante de Deus. Deus não estava distante. Muitas vezes a gente experimenta Deus assim, longe. Mas não, ela experimentava Deus nem perto, dentro. Para ela, a sua alma era um castelo interior, e Deus residia aí. Então Deus não está longe de nós, mas Ele é o mais íntimo em nós. Essa mulher que experimentava Deus como o seu amado, fazia uma experiência sagrada de êxtase. Deus não estava afastado do corpo dela. Deus podia ser experimentado no próprio corpo. Essa mulher questionou uma religião que era machista, uma religião que era ligada extremamente aos machos, e ela faz uma experiência mística de Deus, que a autoriza a falar de Deus. Ela, mulher, numa época que é muito machista, e de uma experiência de Deus que se passa no corpo, não fora. Não é uma experiência de negação do corpo, mas é uma experiência de abraço, como se Deus abraçasse a sua carne, a sua pobreza. Essa é uma experiência certamente muito rica, porque as experiências religiosas que a gente anda vendo por aí são experiências de negação da vida, de negação do corpo. São experiências de sair desse território que é nosso, de procurar Deus, sabe-se lá onde, enquanto Deus se esconde tão íntimo a nós, de usar palavras rebuscadas, palavras muito chiques, enquanto na verdade a experiência de conversa com Deus deve ser tão somente isso, a experiência de uma conversa, a experiência de um amigo. Então, certamente Santa Teresa d'Ávila experimentou Deus como uma fonte de amor, como uma fonte de água viva, perto da qual ela não morreu de sede, mas bebeu e ficou saciada. Então esse é o convite para a gente também, que a gente possa experimentar o amor de Deus, que a gente possa beber dessa fonte e que a gente também possa amar uns aos outros, manifestando o rosto de Jesus para as pessoas. Vamos pedir que Santa Teresa d'Ávila nos ajude. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.